Palavra de Deus, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 26 e seguintes. Palavra de Deus, Romanos capítulo 8, verso 26 e seguintes. Começando com o verso de número 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é quem intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos ouvir um louvor e adoração. Não te desanimes, não temas mal algum, a luta logo passar e a alegria cedo vem. Tem alguém chamado Cristo, sempre vai te consolar. Se o coração está ferido, levante a mão e diz: eu sei que tudo posso, eu posso suportar. Não importa o que acontecer, estou em tuas mãos. Em Cristo tudo posso, eu posso suportar. Não importa o que acontecer, estou em suas mãos. Quando vem a lutar, parecendo não ter fim, e se os teus amigos querem te abandonar, tem alguém chamado Cristo e Ele vai te consolar. Se o coração está ferido, levante a mão e diz: eu sei que tudo posso, eu posso suportar. Não importa o que acontecer, estou em tuas mãos. Em Cristo tudo posso, eu posso suportar. Não importa o que acontecer, estou em suas mãos. Estou em tuas mãos. Estou em suas mãos. Estou em tuas mãos. Estou em suas mãos. Acreditando que estamos na mão do nosso único Deus. A palavra de Deus para nós hoje fala a respeito da ação soberana de Deus na pessoa do seu Santo Espírito. Esse é um texto bastante conhecido de todos nós. Nós estamos no calendário hebraico, no Pentecostes,
No calendário cristão, nós estamos 10 dias após a ascensão de Jesus, a descida do Espírito Santo sobre a igreja. Uma data especial, tanto para a leitura hebraica, quanto para a leitura cristã. Quando o Espírito Santo de Deus inicia o seu ministério, pós a ascensão de Jesus. É indispensável para nós como igreja, além do entendimento da presença do Espírito Santo na vida da igreja, nos nossos corações e na nossa ação, como o Espírito Santo atua grandemente e nos mantém crentes e nos mantém povo de Deus até que Jesus Cristo volte, porque é o Espírito Santo quem nos sustenta. É Ele que nos dá condições de estarmos aqui hoje, à noite, nesta igreja. Saímos de nossas casas, deixamos o nosso conforto e viemos até a casa de Deus. Quem nos trouxe até aqui foi o Espírito Santo de Deus. Quem nos colocou aqui foi o Espírito Santo de Deus. Cada hino cantado, cada oração feita, a palavra de Deus aberta, foi o Espírito Santo que o fez. O texto está dentro de um texto maior, a carta aos Romanos, uma carta muito especial na palavra de Deus, porque ela traça para nós todos os parâmetros da graça de Deus. Como Deus foi gracioso para conosco, enviando o seu Filho para morrer por nós e dar a sua vida por nós. Como o seu Filho foi gracioso para conosco, enviando o Santo Espírito para estar conosco até que Ele volte. E nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. É Deus quem nos sustenta, irmãos. Mas nós vivemos num tempo difícil para o nosso crer. Século de número 17, 18, enfatizou grandemente a ação do próprio Deus na vida da igreja. E aí nós temos os fundamentos da reforma. Nós temos a leitura que o justo viverá por fé, e pela graça nós somos salvos. Tudo deve ser feito para a glória de Deus. O século XIX e o século XX, tivemos uma contracultura, onde o iluminismo encheu os corações e as mentes dos homens de Deus, e começaram a dizer: não é ação espiritual, mas é a nossa capacidade intelectual que determina o nosso crer. Exatamente nessa hora, as igrejas reformadas e cristãs começaram a se secularizar. E muitas dessas igrejas se tornaram liberais, usando a Bíblia e usando a teologia, desfazendo a fé, estabelecendo um racionalismo. E nós hoje estamos no 21, e o 21 é uma confrontação entre o século 17 e 18, entre o século 19 e 20. Então hoje nós temos uma grande luta entre o entendimento e a capacidade de crer. Deus resiste aos soberbos, mas Ele só dá graça aos humildes. E Satanás é muito astuto quando ele diz que eu posso me resolver sozinho na minha espiritualidade. Eu posso pensar tudo o que eu preciso pensar a respeito de Deus, sem precisar da ação do Espírito Santo. Contrapartida, eu posso viver a minha espiritualidade intensamente, sem pensar a respeito de nada. Basta que eu creia, e isso me toque sentimentalmente, e não preencha o meu entendimento e a minha compreensão.
Século 21, nós estamos nesse confronto entre viver pela fé e ter uma capacidade racional de entender os caminhos de Deus. E o texto fala exatamente disso, da ação do Espírito Santo de Deus diante da nossa caminhada aqui na terra. Seremos tendenciosos, muitas vezes, em nossas orações, em nossa leitura da palavra, muitas vezes vamos racionalizar aquilo que deveríamos espiritualizar e vamos espiritualizar aquilo que deveríamos racionalizar. E a igreja do século 21 vive essa tensão, esse fio de separação entre aquilo que nunca se separou na palavra, que nunca se dividiu. Quando Paulo ora pela igreja de Éfeso, ele diz: a fim de poderes compreender com todos os santos a dimensão do amor de Deus em Cristo Jesus. E há um ato compreensivo da ação de Cristo Jesus e do próprio Deus para com a nossa vida. Há um ato de compreensão, de entendimento. E esse amor de Deus em Cristo Jesus pode invadir a minha mente e o meu coração, porque Ele é suficiente para me dar caminhada segura aqui na terra. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. É preciso que nós nos quedemos diante do próprio Deus e falemos: Senhor Deus, precisamos do Senhor, tanto na mente quanto no coração. Ora, na mente eu me resolvo e eu não preciso do coração. Ora, no coração eu me resolvo e eu não preciso da minha mente. Mas nós não temos como dividir isto. Essa é uma divisão nossa. É impossível, dentro da fé cristã, dividirmos mente e coração. Aquilo que fala o coração enche a mente, e aquilo que enche a mente fala o coração. Essa é a ação do Espírito Santo de Deus, nos dando condição de pensar e sentir para fazer mediante a fé. 3 palavras ficam para nós hoje. A primeira palavra está no verso 26, fraqueza. Então, se você quer compreender a necessidade da ação de Deus no seu espírito, você tem que entender o que essa palavra quer dizer. A segunda palavra é chamado, verso de número 28. A capacidade que Deus tem de condicionar as nossas vidas e nos trazer para perto dEle. E esse chamado se torna irresistível. E a terceira palavra, para nós bem conhecida, verso 30, predestinação. Essas 3 palavras vão ficar conosco nessa noite. A primeira palavra, ela é uma constatação. Constatação de quê, pastor? De que nós temos dificuldades. Eu tenho, você tem. Toda vez que eu chego aqui, eu luto com a minha soberba. E esse dia foi um dia de grande luta, porque eu lido com o meu eu. O que eu quero falar? E o que eu quero fazer? Então eu, Gustavo, pastor da igreja, luto com a minha soberba, de espetacularizar a minha ação diante da igreja. E eu quero ser um espetáculo. Eu quero ser um show para vocês. Eu quero fazer bonito. E eu quero chegar na porta e quero que vocês me aplaudam. Então, durante todo esse dia, para vir aqui pregar, eu lutei comigo mesmo, com a minha mente, e falar: não, você não vai lá para ser um espetáculo, você vai lá para falar o que eu mandei você falar. E o dia inteiro foi um dia de luta, para que eu pudesse chegar aqui essa noite e falar aquilo que Deus queria que fosse dito.
Tenho muitas ideias, ideias bonitas. Muitos de vocês gostariam de ouvir as minhas ideias, mas não é isso que Deus quer, porque Deus resiste os soberbos, e a soberba encheu a igreja. Muitos discursos, muitos belos discursos, e quase nada do Espírito Santo de Deus. Quase nada. A disputa entre os séculos fizeram isso. Mais fé ou mais razão? E os pensadores das igrejas encheram seus corações de soberba. E quem faz o melhor espetáculo? Quem faz o melhor show? E nós saímos de nossas casas, viemos até a igreja, e não sabemos a luta que o pastor Gustavo enfrentou para não fazer um belo show aqui nessa noite. Pois saibam, todo pregador enfrenta, todo homem de Deus enfrenta. Ele quer fazer um belo espetáculo. Ele luta com a sua mente, com o seu coração, para que ele possa morrer e para que a mensagem possa ficar. Segundo lugar, além da fraqueza, existe um chamado. E estes são chamados segundo o propósito de Deus. Há algo proposital nisso. Há algo que Deus idealizou para que fosse e acontecesse de uma forma com que todos nós nessa noite fôssemos dirigidos pelo Espírito Santo. Há um chamado divino, proposital para mim e para você. Por mais que eu viva uma luta no tempo presente, no decorrer da história da igreja, essa luta foi vivida intensamente. E para nós, na mesma monta. Vou ser mais crente ou vou ser mais racional? Vou viver mais pela fé ou vou viver mais pela razão? E se você fizer uma leitura filosófica disso, você vai dizer: olha, realmente, eu tenho grandes dificuldades para entender o chamado de Deus. A busca de Deus por cada um de nós, no seu Santo Espírito. E o Espírito Santo de Deus foi buscar cada um dos irmãos nessa noite, para estar aqui na igreja e para participar da mesa. Foi o Espírito que chamou cada um dos irmãos. E foi o mesmo Espírito que trabalhou na sua mente, para que você se arrumasse bonitinho e estivesse aqui nessa noite para prestar culto a Deus. Foi Ele que fez isso. Porque Deus resiste aos soberbos, mas Ele só dá graça para os humildes. E se você chegou aqui nessa noite, você teve uma atitude de humildade muito linda nessa noite. Você aceitou o chamado do Espírito e propositalmente você se preparou para vir até aqui, para estar junto com seus irmãos, para prestar culto a Deus. Foi um ato de humildade. Quando você aceita aquilo que o Espírito Santo de Deus faz por você. Portanto, segundo lugar, nós temos uma promessa. E essa promessa é o chamado de Deus para as nossas vidas. Chamado eterno e chamado circunstancial, porque ele tem um propósito. Eclesiastes, capítulo 3, diz que há um tempo oportuno. Tudo tem seu tempo determinado. É o próprio Deus que determina o propósito de cada tempo.
Uma constatação: nós temos dificuldades, somos frágeis. Uma promessa: nós temos um chamado, e o tempo é o tempo de Deus. E finalmente uma certeza, verso de número 30, nós temos um destino, e a predestinação é a certeza que nós temos um destino. Deus já preparou o nosso destino. Diz o texto que aqueles que Ele chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. E Deus encaminhou todas as coisas. Ele predestinou, Ele chamou, Ele justificou e Ele glorificou a cada um de nós na sua própria concepção de eternidade, porque Ele fala todas estas ações no passado, e nós nem glorificados fomos ainda. Mas Deus tem uma dimensão muito mais intensa e muito mais abrangente do que a nossa. E a visão de Deus está posta. Você é capaz de visualizar como Deus visualiza? Para isso é necessário que você suba, que você permita que o Espírito Santo de Deus conduza a sua vida, e você possa ter a mesma visão que Deus tem da eternidade. Ele tem um destino para cada um de nós. Mas Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça somente aos humildes. E a filosofia vai dizer: eu sei que nada sei. E a teologia vai dizer: eu preciso do Espírito Santo. Eu só posso continuar se o Espírito Santo de Deus me conduzir. Termino. Deus nos sustenta. A nós que somos fracos, nós tornamos-nos fortes em Deus. A nós que somos confiantes, o tempo é de Deus, não é nosso. A nós que estamos convictos, nós fomos escolhidos por Deus. Que Deus abençoe a sua palavra nesta noite.